Sejam bem-vindos a mais uma temporada do nosso Guerreira Cast. Vamos fazer mais 10 episódios agora com histórias maravilhosas. Porque no Guerreira Cast nós recebemos aqui história de pessoas, guerreiros e guerreiras, que já passaram por muitas batalhas e estão aqui para contar como conseguiram superar tudo isso. Hoje temos uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Conhecia pouco, mas sabe que já teve aquela sintonia desde o primeiro dia? Eu estou aqui lendo porque o currículo é extenso. Ele é publicitário, administrador, tem marketing, gestão estratégica. É gestor da empresa Aveloz Criativa, de comunicação, está há mais de 10 anos no mercado. No entanto, já tem mais de 20 anos como publicitário. Resultado, o pessoal de comunicação é uma verdadeira enciclopédia esse homem. 49 anos, até o próximo mês, perdão. No próximo mês, ele rompe a barreira dos 50 anos e vamos comemorar muito, eu tenho certeza. Meu amigo Carlos Schuller, seja bem-vindo. Estou muito feliz de você ter aceito o nosso convite para estrear nossa temporada do Guerreira Cast. Vamos falar... Eita, esqueci de falar do empreendedor. Empreendedor, que é o que nós vamos falar muito aqui sobre empreendedorismo. Por favor, está contigo agora. Primeiramente, agradecer, né, os elogios em relação ao meu currículo, né, nosso perfil. Muito obrigado. E é um prazer estar aqui com vocês, a gente poder comentar e dividir um pouco da nossa experiência de vida, de aprendizado como um empreendedor, como um empresário, às vezes pai de família, outras vezes colega, outras vezes amigo. Então, essa versatilidade, essa heterogeneidade nas atitudes. Uma hora eu estou como professor, outra hora eu estou como pai, de repente eu estou como um empreendedor de novo. Essa versatilidade a gente vai ganhando, essa habilidade com o passar do tempo. E esse aprendizado que a gente pode dividir aqui com os nossos ouvintes, né? É sobre isso. É o pai de Laís, com 11 anos. Sabe que eu tenho 3. Já passei pelos 11 anos faz tempo, mas é uma idade muito linda, uma idade de descobertas e é apaixonante. Curta muito, que já passa Todos também. É um piscar de olhos, né? De repente, já chegou aos 11. E ainda lembro dos momentos que eu ainda estava lá no braço, aquelas noites mal dormidas, mas foi muito rápido. Passou muito rápido. Daqui a pouco virão outras noites mal dormidas, acredite em mim. Mas é maravilhosa. Eu com 3, 26, 25, 18. Então já passei, mas eu sei que cada fase dessa é maravilhosa. Vamos lá, Carlos, falar sobre empreendedorismo. Eu digo que na nossa vida tudo é empreendedorismo. Nós temos que viver empreendendo, mesmo CLT, mesmo as pessoas, mas é empreender. Eu acredito que nós empreendemos com amizades, empreendemos nos negócios, é uma fatia, digamos, na família. E você, como empreendedor, eu vi que você traz, seu olho começou a brilhar quando falou sobre isso, porque você começou lá atrás, não foi como gestor de empresa. Eu sei que você já passou, sua história é longa, tem muita experiência. Fala um pouquinho pra gente. Tá. Eu comecei realmente... Eu sou uma pessoa inquieta, né? Comecei ali, já desde cedo, querendo ir em busca de ter a minha autonomia, o meu dinheiro. E meu pai sempre tinha muito essa questão do foco nos estudos. Ele chegava assim, não, tem prioridade, é estudar e tal. Então, já estava na faculdade quando começou aquela vontade, né, de ter autonomia para ter o dinheiro para poder sair, fazer o passeio, comprar as coisas, enfim, ter o dinheirinho na poupança. Então, a minha carreira, ela começa dessa forma. E aí, além de estudar, eu estudava de manhã um curso na Federal de Biblioteconomia e à noite, na faculdade particular, eu fazia administração. Depois eu migrei, que o meu desejo era publicidade, aí eu saí de Biblioteconomia lá na Federal e fui para publicidade. E aí foram aparecendo as oportunidades. Aí tinha o bico ali, aí comecei a trabalhar na loja de fardamento de um amigo. Depois eu fui fazer pesquisa de opinião pública, aí tinha pesquisa política, tinha pesquisa de mercado,
passava o final de semana ali fazendo as pesquisas, passava o dia inteiro batendo de porta em porta, de rua em rua, ia explorando a cidade para ir conhecendo o perfil das pessoas e trazer isso no resultado da pesquisa. Então, esse começo é desafiador, né? Você está debaixo do sol, debaixo da chuva, mas você quer a vitória, você vai em busca de superar os desafios. Então, isso fosse ali talvez uma fase. Né? Depois, pelo curso de administração, eu fiz também fui estagiário no ITEP, que é o Instituto de Tecnologia do Estado de Pernambuco. Fui bolsista, trabalhei em um restaurante por um tempo como auxiliar do restaurante, né? Então fazia um pouco de tudo, de garçom, de pegar, carregar coisas, enfim. Ajudava na infraestrutura. Também já participei ajudando em evento, produzindo evento, tanto em feiras, convenções business, como também eventos de festa. Eu tinha um amigo que me chamava de Carlos Festinho, porque eu adorava uma festa, organizar uma festa, né? Terminava uma, já estava pensando na outra. Era São João, já estava pensando no final do ano, no aniversariante lá em casa, que eram 4 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Então, era aquela alegria, né? Sempre na alegria, no entusiasmo. Então, a minha essência, meu perfil é esse. De estar envolvido com as pessoas, de querer estar próximo das pessoas, de me relacionar com as pessoas. E aí a parte do empreendimento ela começou justamente ao fim da faculdade e aí o começo da minha carreira profissional como comunicador, como publicitário. Então aí a nossa orientadora do projeto convidou a gente para fazer parte de uma incubadora. Empreender, eu acredito que uma das primeiras, se não a primeira, aqui em Pernambuco, agência incubada em uma incubadora. Isso ajudou. Para quem não conhece a incubadora, ela é uma estrutura onde abriga vários empreendimentos, né? E aí cada segmento de tecnologia, de comunicação, de artes, cada uma vai tendo esse apoio. Os professores dão assistência, não é isso? Ou não? Não chega a ter assistência do professor ali na incubadora, é mais, vamos dizer assim, conselheiros, os empresários com mais expertise, o apoio da contabilidade. Então, ajuda a gente que não tem experiência nenhuma com o negócio, começa ali do zero, porque uma coisa é a teoria dentro da faculdade e outra coisa é você ir para a rua, né? Vivenciar o dia a dia do cliente, as particularidades de cada cliente, negociar com fornecedores, ficar com o fornecedor aqui, mas tem que ter um outro para lhe dar um suporte, porque se um falhar, tem outro para contribuir e ajudar. Exatamente. Eu tenho um amigo cliente que eu sempre digo a ele, ele começou faz 3 anos, e eu sempre digo a ele, não fique na mão de apenas um fornecedor. Traga outros fornecedores, porque se um falhar, ou se aquele que você mais compra perceber que você está dependendo dele, aí você fica na mão dele e ele pode, de alguma forma, te prejudicar. Então, isso é uma coisa que geralmente a gente não aprende no dia a dia na faculdade, nos livros, mas quando você vai para dentro da vida como empreendedor, aí tem os desafios de você saber lidar com cada situação. Todo dia você tem uma situação para lidar, tal problema, tal estratégia, tal desafio, e você tem que ter, vamos dizer assim, um equilíbrio para poder manter. Às vezes bate aquele estresse, bate aquela desmotivação, mas você tem que ir em busca do seu propósito. Qual é o seu propósito? Então, lá, superar o desafio, encontrar as alternativas das soluções. O problema não some. Se você estiver emocionalmente equilibrado, você consegue superar. E acredito que essa seja a diferença, Carlos, das empresas que sobrevivem por mais tempo, está entendendo? E aquelas que, e até uma porcentagem, uma pesquisa tem uma porcentagem bem alta, né? Eu acho que 70% das empresas, elas fecham nos primeiros anos. Exatamente. Acredito que essa parte deve ser exatamente o que define qual é a empresa que vai adiante e aquela que fecha logo no início. Eu fiz aqueles UFAs, né? Nos primeiros 5 anos, eita, passei do percentual. Depois a crise dos 7. Passei. Dia veloz, 10 anos. Mas como comunicador, como publicitário, com mais de 20. Então, passei por várias crises econômicas do país, vários clientes que saíam, vários clientes que você tem que prospectar e trazer ele para ser conjunto da gente,
estar conosco no negócio. Então você tem que ir superando cada desafio desse. É agora, não sei o quê, vai quebrar, não vai, fecha, abre, não fecha. Aí vem aquele sócio que diz assim, não está dando certo, vamos fechar, e está com o negócio encaminhado. E eu fico com a mãe, eu vou olhar para o tempo. Então você pensa assim, eita, vou começar tudo de novo. Mas no mesmo negócio, é sempre um recomeço. Você tem que superar aquele problema que está ali e recomeçar, mudar de estratégia de venda, mudar de estratégia de produto para você poder ter continuidade. É calculando rota. Exatamente. É calculando rota. Eu acho que é bem importante isso. Só voltando só um pouquinho de como você começou, aí para quem está na faculdade agora, não precisa esperar uma formatura, não. Nós podemos sim trabalhar, nós podemos produzir e ganhar experiência. E sem aquele compromisso, aquela obrigação de sou formado e não posso errar. O estágio é exatamente o local que você pode errar para aprender e aí construir uma história mais sólida. Eu digo sempre isso aos meus alunos, né? Que assim, você na faculdade você tem a oportunidade de errar. Então, aproveite esse momento, porque o mercado ele é cruel e impiedoso. Você dá um espirro, você pode ser desligado da empresa se o seu chefe implicar contigo. Então, esteja preparado para ser resiliente, querer aprender, querer conhecer. Né? Recentemente, um grupo montou, em plenas férias, no sábado de manhã, para conhecer uma grande multinacional aqui de produção de bebidas. E aí, um deles comentava assim, que pena, né? A gente programou para vir 30 pessoas e não vieram todas as 30. É aí onde mora o fio. Tem pessoas que escolhem o seu destino, né? Escolhem como querem ser o seu futuro. Pode ser que muitas não era prioridade ou tinham outros compromissos, mas aqueles que vieram querem fazer a diferença, querem ser diferentes. Eu, enquanto estudante, gostaria muito das oportunidades que vocês estão tendo. Cavava a procurar a oportunidade para poder conhecer uma empresa, para poder fazer um intercâmbio, para poder fazer acontecer e meu curso ser, ou eu ser futuramente, diferente da maioria, porque senão você se torna um profissional medíocre. Porque as pessoas são com muita competitividade para ter espaço no mercado. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades que surgem. É uma visita a uma empresa, já que você não está nela, é uma oportunidade de fazer um bom trabalho, não aquele trabalho em grupo, mas o trabalho em equipe, onde você participa e dá o seu melhor. O trabalho é seu do começo ao fim. Não, eu sou dono desta parte e na ausência de fulano, você, assim, eita, fulano faltou e fica como agora? Vamos lá, vamos fazer a soma, vamos fazer o conjunto. Então, a gente tem esse espírito lá na agência que a gente trabalha dessa forma. É uma ajuda mútua. Se um faltar, alguém tiver problema de saúde ou tiver de férias, vai somando. Então, é uma equipe assim, ela pode não ser a equipe mais famosa ou a maior equipe do estado de Pernambuco, mas é uma equipe concisa que consegue se retroalimentar, se ajudar, se fortalecer, porque um vai ajudando o outro. Então, essa cultura do ajudar para ganhar, ela fortalece muito o ambiente. Né? É uma cultura muito do network que a gente conhece do BNI, né? Business International Network, onde as pessoas prezam muito mais pela ajuda do que o seu alto ganho. Mas o conjunto ajuda muito a gente a crescer. Só voltando um minutinho, você falando de estágio aí, a semana passada eu fui convidada a entrar no CIE como voluntária, trabalhar na parte de comunicação lá. E, para mim, o meu primeiro estágio foi no CIE, pelo CIE. E mais de 30 anos depois, eu estou voltando. E quando souberam disso, foi que amaram essa história. Ana Cláudia, você falar hoje para jovens, para estagiários, que você está voltando a trabalhar de uma forma voluntária para ajudá-los a se profissionalizar melhor, depois de mais de 30, a gente faz as contas de 30 anos, mas é exatamente isso, voltar lá e poder ajudar. Eu gosto de trabalhar com jovens, eu gosto de ensiná-los a pescar, não de dar o peixe. O caminho é esse, vai lá e faz o teu. E você falou
falando sobre essa parte, como foi importante, as coisas estão casando mesmo. A conversa aqui está maravilhosa. Obrigado. Que bom. Muito bom. Compartilhar conhecimento. Compartilhar conhecimento, que a gente tinha conversado antes, na pirâmide. Quem está na base, compete. Quem está no topo, compartilha. Então, eu acredito que a partir do momento que eu compartilhe uma habilidade que eu tenho, isso não me empobrece de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Isso me deixa muito maior, inclusive, perante as outras pessoas. Ana Cláudia tem um conhecimento, ela compartilha. Sim, compartilho, claro. Você vai guardar isso para quê, né? Pra Se quê? não compartilhar, como é que a gente vai... Então, e se eu chegar ao almoço que tivemos a semana passada, foi muito bom, porque eu tenho coisas que para mim são naturais, e a partir do momento que eu compartilhei, as pessoas dando feedback, Ana Cláudia, é importante fazer isso, já vou mudar a estratégia dessa forma. Isso para mim não tem preço. Me desculpe, Mastercard, mas nem Mastercard compra. Porque é muito feliz com tudo isso. E vendo que tem uma pessoa nessa mesma sinergia. E na realidade, o nosso grupo lá é sempre todos ali. Eu vejo que quem não consegue se encaixar, não consegue ir adiante nessa estrada, nessa jornada. Muito bom. Agora, me fala um pouquinho mais como foi você saiu da publicidade e foi para a Veloz. Como deu essa transição? Me explica aí. Bom, começamos incubados lá, eu tinha começado a nossa conversa. Aí dentro da incubadora a gente passou um tempo, um período, e depois você tem que ir para o mercado. Você tem que ir para, vamos dizer assim, andar com suas próprias pernas, né? Sem aquele apoio de infraestrutura física, da contabilidade, de gestão. E aí a gente passou a assumir um espaço. A gente adquiriu o espaço, né? Financiou uma parte dele, pegou alguma coisa de empréstimo. A família vem junto, muitas vezes, quando você tem esse apoio da família, é muito importante. Então a família ajudou, de uma certa forma, tanto estrutural, um deu impressora, o outro deu... Na época tinha fax, quando a gente começou, fax. Aí a gente foi somando aquilo ali, foi adquirindo à medida que ia vendendo os nossos serviços, pegando e reinvestindo, comprando mais computador, contratando um estagiário e depois profissionais. Isso foi fazendo nosso crescimento. Até que a gente montou a sede, a estrutura da sede, a gente adquiriu, a casa era só um primeiro piso, aí a gente planejou para os próximos 5 anos, para frente. Construímos um primeiro andar e aí fomos, por um bom tempo, longos anos, naquela infraestrutura. Depois os sócios decidiram, na época eram meus sócios, decidiram seguir outros caminhos, eu me associei com outra pessoa e a gente foi dando continuidade. Até que chegou um certo momento e eu fui convidado por uma outra sócia para a gente se juntar. Nessa união, ela tinha o nome da agência, eu tinha o nome da minha agência, e aí a gente juntou. Isso fazem 11 anos. Foi quando a gente mudou o nome e criou, há 10 anos atrás, a Veloz Criativa. Então a gente saiu do espaço que a gente tinha lá na Torre e foi lá para Boa Viagem. Então era um espaço grande, um auditório também, tinha uma estrutura maior do que a gente estava, então um upgrade, né? A gente se fortaleceu nas expertises. Eu, como publicitária, minha sócia atual, que é Simone Monte, com a expertise dela de design. Então, somou a expertise dela, o conhecimento dela com o meu, como publicitário, e a gente está até hoje, aí, há 11 anos, nessa parceria e na sociedade. Então, um ajuda o outro ali. Sempre quando não precisa, vai, o outro cobre, e a gente vai fazendo essa soma. A gente tem uma sinergia, a gente consegue se complementar. Em outros momentos, as sociedades às vezes não funcionam porque há uma competitividade entre as partes. Determina que os sócios eles têm objetivos distintos e não se somam. No nosso caso, até hoje, a gente tem dado certo porque a gente se apoia e não tem essa competitividade. Eu sou mais do que o outro, ou então isso aqui é meu e isso aqui não é teu. E aí as desigualdades terminam desafinando a sociedade. Não é fácil, porque às vezes cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu perfil, a sua característica, mas no meu caso a gente encontrou o alinhamento depois de algumas outras experiências que talvez duraram menos tempo.
essa já vem perdurando aos 11 anos, e eu acredito Maravilha. que mais tempo, porque outros negócios surgiram em cima do que a gente está atualmente. Terminou que eu fui, migrei ali para a área de fabril, né, da parte de serviço, eu fui para a área de fabricar roupa de moda feminina. Que bom. Vida longa, a Veloz. Agora, o que é que a Veloz faz? Vamos lá. Vamos, explica assim, bem direitinho para as pessoas que não sabem nada. Chega lá, você trabalha mesmo com o quê? Fala aí para a gente, explica. A Veloz, ela é uma empresa de criatividade voltada para publicidade. Então, a gente estuda e entende o cliente para gerar a melhor comunicação para os produtos e serviços dele. Então, a gente tem expertise para criar peças publicitárias, desde um folder, cartão de visita, papelaria, a identidade visual do cliente, né? Uma marca que ele precisa, ela precisa de uma identidade visual, não é só um símbolo criado ali no Canvas, onde aquela marca pode aparecer em qualquer canto. Ela é uma marca que é personalizada para aquele cliente, diante da diagnose do briefing que a gente constrói com o cliente, para poder trazer a melhor alternativa de comunicação para o produto dele, voltado para o mercado que ele vai atuar. Então, se o segmento é carne, a gente vai criar uma marca que tenha a ver com o público dele. Se é arquitetura, a gente vai criar um que tenha afinidade com o perfil do serviço que é oferecido. Além disso, a gente tem muita expertise em embalagem. Em longos anos a gente já vai desenvolvendo embalagens para os produtos de alguns clientes, inclusive clientes que têm projeção nacional e internacional. Então, as pessoas já tiveram a oportunidade de ver embalagens criadas pela nossa empresa na televisão, em revista, impressos de uma forma geral. Chega na farmácia, está lá exposto muitos produtos que a gente desenvolve no país inteiro. Tem farmácias que têm criações nossas de peças, um obler, uma ponta de gôndola, uma faixinha de gôndola. Sempre vai ter alguma peça ali que a gente fez e que aquela multinacional investiu naquele ponto de venda. Além da identidade visual, além da parte de embalagem, a gente também faz a ponto de venda para o cliente, né, com essas peças que eu citei, e também desenvolvemos algumas coisas para redes sociais. Então, a gente tem um composto de comunicação de acordo com o perfil que o cliente precisa. Então, se ele precisa de uma comunicação digital ou mais uma comunicação de rua ou numa feira, a gente se envolve naquele projeto, a gente procura chamar sempre de projeto. Porque às vezes o cliente diz assim, eu quero um folder, eu quero uma lâmina. A gente procura entender que aquilo ali, para ele, é um projeto, é um negócio da vida dele. Ali vai trazer soluções para ele vender mais, para ele se comunicar melhor com o cliente dele, para ele ter um resultado mais interessante. É o que a gente aprende muito lá no BNI, né? É o VCR, que é a visibilidade, o C de credibilidade e o R de rentabilidade ou resultado. É o VCR. Grava isso, é importante. Então, é uma forma de a gente trazer isso para o cliente, gerando resultado para ele. Muito bom. Eu vi um trabalho dele com uma apresentação que ele fez, a embalagem de pães. A embalagem ficou, quando ele mostrou a diferença, eu sou leiga. Então, para mim, embalagem de pão é embalagem de pão. Mas quando ele mostra a situação, não, eu como leigo, não, isso aqui está muito melhor. Você vê, você não sabe nem por quê. Mas você já olha e já vê que está melhor. E gera realmente, como eu digo, na parte da comunicação, gera uma conexão. A conexão de imagem é isso que vende. Maravilhoso, viu? O que acontece com esse impacto, né? As pessoas, elas querem o melhor para si, né? Então, na busca, inclusive, da embalagem, ela vai buscar produtos que encantem. Então, a embalagem ela tem que encantar. A embalagem é o último ponto da indústria com o público-alvo. Então, ela fabrica lá no interno dela e aquilo ali depois vai para a rua. Como é que ela vai vender se não tem uma pessoa falando, se não tem a estrutura da fábrica não está lá? Então, a embalagem é que vai fazer o papel de comunicar. E aí ela precisa encantar o cliente, encantar as pessoas para que ela adquira. É muito comum as pessoas comprarem muito mais pela embalagem do que pelo conteúdo, né?
A gente tem um exemplo aí do morango do amor, que virou um viral, né, nas redes sociais, virou uma febre, morango tá caríssimo, ficou raro no mercado, porque está todo mundo procurando. Então, mas por que o sucesso do morango do amor? Porque morango é uma fruta que as pessoas gostam de uma forma geral. Jogou o amor. E também, mas tem o resultado, o impacto do resultado de você ter uma boa embalagem. Hoje mesmo eu fui impactado porque assim, o morango tem impactado todo mundo, e a gente falando, tá, então a rede social já vai fazendo aquele direcionamento. E aí eu vi morangos decorados, assim, feito obras de arte. Gente, como é que a gente vai comer um negócio tão trabalhado? Parecia uma joia. O resultado do morango, com as folhas douradas, todos os pontinhos decorados, assim, como se fosse aqueles ovos que o pessoal faz na Páscoa, tudo decoradinho, todo bonito, né? Bem trabalhado. Uma verdadeira arte em forma de comida. E aí terminou que, assim, algo que era do dia a dia comum, ali da maçã do amor, lá do passado da gente, da infância, da lembrança afetiva da gente, que tinha um tabuleiro com um bocado de maçã ali, feito ali na hora, no mel vermelho. E isso foi uma reinvenção, né? Atualizada, e já tem a versão nordestina, né? O jambo do amor, a uva do amor. É verdade. Eu tô faltando ver a pitomba do amor. Então, mas as pessoas são muito criativas, né, nas ideias, né? Somos. E aí a gente tem essa característica, né? E a Veloz, ela trabalha muito com essa personalização. O que é que você oferece? O que é que você vende? Você vende a oratória, você vende comunicação. Então, o nosso trabalho vai ser voltado para o teu negócio. Eu não posso pegar um produto que é da rede farmacêutica e aplicar igual para você. Então, a comunicação ela vai ser muito direcionada para o nosso público e o nosso cliente. Muito bom, gostei. Agora vamos lá. Eu conheci agora o Carlos CNPJ. Eu quero saber sobre o Carlos CPF. Quem é você? CPF. Eu sou uma pessoa bastante, me considero, né? Uma pessoa bastante dinâmica, gosta de coisas novas, gosto muito de me relacionar com as pessoas. Então, é uma dica que eu sempre trago para as pessoas que estão aprendendo, que estão querendo empreender, é ir muito para esse lado do relacionamento, onde você conhece pessoas que podem te indicar, que podem contribuir de alguma forma para você crescer. Eu era uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais dos bastidores. Ainda sou muito pessoa dos bastidores, né? De produzir, de organizar para deixar tudo pronto e ver o resultado daquilo. Então, no começo eu achava, nossa, é isso. Não, deixa eu ver coisa. Não é para mim. Não é para mim isso. Mas hoje em dia, um elogio, uma forma que as pessoas reconhecem, eu recebo e agradeço. Eu agradeço e recebo. Por quê? Porque você fez por onde, você precisa alimentar o seu interior, que você é capaz, que você pode, do seu reconhecimento e trazer para si mesmo a autoconfiança, que muitas vezes as pessoas no mundo te tiram. Você não pode, você é incapaz, isso é errado, isso não vai dar certo. É a quantidade de gente querendo te derrubar com uma coisa impressionante. Então você tem que ter uma autoconfiança daquilo que você é e daquilo que você pode fazer. Então eu passei por fases na minha vida onde eu precisei ter essa resiliência, dizer, eu estou no caminho certo, eu sei o que eu quero, eu posso e eu vou conseguir atingir os meus objetivos. Porque se você terceiriza isso, não vai para lugar nenhum. Tem que partir de você e você mesmo. Não espere que as pessoas façam por você aquilo que você quer alcançar, aquilo que você deseja. Vá lá, faça sempre o seu melhor, que você está fazendo para você mesmo. Quanto a isso, eu digo que é muito. Quando falam de Deus, vou pedir a Deus, vou rezar para Deus, fazer coisas desse jeito. É importante também. Reza, ora, o Deus do impossível. O Deus está ali para o impossível. Agora, o acordar cedo, arregaçar as mangas e trabalhar, aí é contigo, né? Faz o teu, que é melhor que tu faz. Porque não, eu vou pedir a Deus que vou pedir a Deus um trabalho novo, um trabalho melhor. Show! A tua parte. O que é que tu está fazendo? Eu sempre puxo nessa. Sim, mas a responsabilidade, exatamente essa autorresponsabilidade que você falou.
Faça o seu, faça consciente que aí quando chega o resultado, claro que existe um Deus acima de tudo, que dá saúde, que dá discernimento, que te afasta de os males, quer dizer, supremo, óbvio. Mas a parte do dia a dia, eu digo que Deus me dê força para fazer o meu possível. O impossível eu já deixo, teve situações que eu já precisei do impossível. E Ele queria presente. Mas o possível, peço saúde e sabedoria para fazer o meu. E é disso, para ter essa responsabilidade. Isso aqui é responsabilidade minha, sim. Eu não posso estar delegando a ninguém, não, a terceiros. É sobre você fazer a sua parte. E aí, quando vem um elogio, aí você sabe receber. Poxa, essa pessoa viu o quanto eu lutei. Exatamente. Essa pessoa viu o quanto eu estava ali me dedicando. Teve algum momento específico, Carlos, nessa trajetória aí, você teve que se superar essa parte da resiliência, essa parte quando tem situações, né, que a gente olha de um lado e do outro e tá difícil encontrar saída. Teve algum momento assim que você pudesse compartilhar? Assim, Eu acredito que foram fases e momentos, né? A minha primeira sociedade para a segunda foi meio que um baque. Os sócios quiseram seguir os caminhos deles. Eu digo, e agora? Eu preciso continuar, eu preciso dar o meu caminho. Eles já estão, um deles já encaminhado. Então, agora o que é que eu faço? Né? Então, foram alguns dias pensativos, compartilhei com a minha família, né? Que é, vamos dizer assim, minha base, né? Meu alicerce firme. Que eu consegui, através do apoio, das palavras, dar continuidade. E aí você vai criando ideias, vai criando alternativas. Então, você perguntou do pessoal. Então, o pessoal ele tem que estar muito equilibrado para o profissional ele estar certo. E por muitas vezes, o meu pessoal está muito ligado ao profissional, porque a minha dedicação, e muitas vezes, era sábado, domingo, feriado. Hoje em dia, não tanto. Eu já consegui reduzir muito, delegar, dividir e não centralizar tanto, né? É tipo assim, você acha às vezes que as coisas só dão certo se for feita por você, mas muitas vezes você tem que fazer, deixar que a outra pessoa faça e confiar que ela faça, porque senão você sempre vai querer fazer tudo e vai chegar uma hora que você não vai conseguir dar conta. Né? Então, são momentos assim que a gente tem que são bem difíceis. A questão do lado, vamos dizer assim, pessoal, afetivo, né? Na hora que você está indo, e aí de repente você vê que as pessoas já não estão mais na mesma sintonia e cada uma vai seguir para um caminho. Então, quando parte para o lado afetivo, você diz, não, está tudo certo, de repente não está tão certo assim, aí você tem que se reinventar de alguma forma, porque assim, você pensou que ia conduzir tudo, quando o padre diz, né, agora vocês estão casados e estejam felizes para sempre, mas você pode até ser feliz para sempre. Agora, se você vai continuar casado, já é uma outra história. Então, eu sempre fui uma pessoa muito família, e aí foi onde eu precisei também me reinventar de como dar continuidade. Como pai, sozinho, cuidando de uma filha. E agora, como é que eu faço? Ela tinha cerca de 4 anos, mais ou menos, mas eu creio que deu certo, né? Quando eu recebo os abraços dela, obrigado papai, eu te amo papai, são assim, gratos, muito. Acredito. Sucesso. Assim, você diz assim, fez valer tudo a pena, né? Porque você tem que estar cuidando da filha, mas você tem que trabalhar. Teve uma fase aí que é a fase da pandemia, que você não pode sair para lugar nenhum, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. E aí você tem que continuar trabalhando, continuar em pé, você tem que estar firme para poder enfrentar todos os desafios. Não é fácil, o choro vem, mas choro não bota comida para dentro de casa. Então a gente tem que fazer feito esse pessoal quando passa por tragédia, né? Que devasta tudo, que você diz assim, poxa, graças a Deus eu estou aqui para poder superar os meus desafios, as minhas dificuldades. Essas pessoas aí, elas vão precisar se reinventar. Perderam casa, perderam tudo e vão precisar começar do zero. E muitas vezes a gente já tem o zero já começado há muito tempo atrás, a gente basta dar mais alguns degraus para alcançar novos propósitos, novos objetivos.
e dá certo. Você diz assim, meu Deus, vou botar a mão na cabeça, vai faltar dinheiro. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, mas está atrapalhando ali. Aí começa a aparecer do nada, começa a aparecer um pedaço dali, outro pedaço da lá. No final do mês termina e deu certo. Deu certo. Vamos sobrar. Deu certo. É bem isso. Não sei como. Eu olho para trás e digo, quem botou? Você pensa que não vai dar, mas chega uma hora que chegou o dia do cartão, chegou o dia de pagar aqueles compromissos. Caramba, deu certo. E aí você olha para trás e diz assim, eu cheguei até aqui, caramba, eu conquistei isso, eu cheguei a isso, eu fui naquela palestra, eu recebi palmas, as pessoas me agradecem, meus alunos me elogiam, minha equipe está feliz com os resultados, então deu certo. Você não precisou ser um grande presidente ou um grande CEO de uma grande empresa, mas esse é o teu sucesso. Essa é a tua vitória pessoal. Você não tem que se comparar a terceiros ou a grama do vizinho. Essa é a tua realidade e é isso, é o teu sucesso e o teu caminho. E você trilhou e você chegou até aqui. Só você sabe o caminho que você traçou para poder chegar até aqui. Para não depender daquela que, fulaninho teve sorte. Eu tenho um cliente que eu digo assim, olha, quando tu chegar lá na frente, as pessoas vão chegar para tu e vão dizer assim, que tu tivesse sorte. Sorte nada, foi muito trabalho e só cada um sabe os percalços e desafios que cada um teve para poder chegar até ali. Quanta sabedoria. As pessoas, de uma forma muito específica, os mais jovens, querem trilhar um caminho sem pedras. Como assim? Eu não conheço ninguém, eu particularmente não conheço ninguém que tenha trilhado, que não tenha pedras, que não tenha pedras. Tem sim. Agora, você vai decidir o que você faz com as suas pedras. As minhas pedras que eu encontrei, eu construí pontes e edifiquei meu castelo. Vão dizer que é sorte. Eu ainda fiz uma publicação na semana passada. Foi uma semana bem corrida. Eu estava... Gente, vão dizer que foi sorte. Mas a minha sorte é ter essa coragem, que não é sorte. A minha sorte é de ter um discernimento. A minha sorte é de ter encontrado meu propósito. A minha sorte é de encontrar um Deus maravilhoso, que eu sei que Ele existe, que Ele está me amparando. Fazer aquela, logo cedo de manhã, antes de sair de casa, proteja-me, Senhor. Que eu saia daqui para propagar a Tua palavra, que onde quer que eu chegue, eu possa falar de um Deus de misericórdia. E, antes de dormir, muito obrigada por mais uma noite, por mais um dia abençoado. E amanhã nós temos mais cenas para os próximos capítulos. É maravilhoso. São ensinamentos. É por isso que eu queria trazer vocês para cá, porque eu sei que todo mundo ali tem uma história muito linda para contar. E eu queria dar a oportunidade, porque as pessoas precisam conhecer essas vozes, precisam conhecer essas histórias de pessoas bem-sucedidas. Eu não estou falando de pessoas milionárias, mas de bem-sucedidas, de pessoas que arregaçam o trabalho e que acreditam que através do seu trabalho, de bons relacionamentos, de ser bom, de compartilhar, podem sim alcançar o sucesso. Agora, eu experimentei. As pessoas falam de morango do amor. Aí, eu tenho um amigo que ele faz um bolo do amor. Você não tem interesse, você não tem ideia, não. Ele chega olhando assim, gente, morango é para os fracos. Ele tem o bolo do amor. Para finalizar, fala ali, porque foi um sucesso. Ainda bem que eu corri, peguei logo minha filha, claro, porque acabou, né? É um bolo do amor voador ainda, viu? Anota essa aí. Fala aí, Carlos, dessa tua habilidade com bolos. Essa história começou na verdade, ela faz parte da minha vida de muitos anos, mas vamos dizer assim, tem um marco aí. Nos meus 40 anos, 10 anos atrás,
Eu queria no meu aniversário bolo de noiva. Eu amo bolo de noiva. Eu não sabia fazer bolo de noiva. Até que a mãe de uma amiga cedeu a receita da família dela. Aí eu incorporei para mim e comecei. Nos 2 anos da minha filha, eu fiz o meu primeiro bolo confeitado temático, que era da festa das princesas, se não me engano. Tinha as princesas lá e eu fiz o bolo dela. E 2 andares. Eu nunca tinha feito curso de bolo. Aí começou aquela história do bolo de noiva. Só que as crianças não querem bolo de noiva. Claro. Muitos adultos não gostam do bolo de noiva. Então, aí eu aprendi, uma grande amiga da infância, que faz ainda bolos maravilhosos, doces maravilhosos. E eu incorporei essa receita, ela me cedeu a receita dela do bolo de chocolate, bolo branco. E aí eu fui incrementando. Depois eu troquei o leite, botei laranja, fui botando baunilha e o bolo foi ficando mais saboroso ainda e delicioso. Mas eu agradeço a receita a ela. Ela sabe disso. Eu criei uma versão do bolo branco com ameixa que eu dei o nome dela, Desirê. Porque eu sou grato pela gentileza dela. E o bolo entrou na minha vida dessa forma. E depois veio um primo, foi a minha primeira encomenda, querendo bolo de noiva do tema do time dele. A polemizar, não vou dizer qual é o time, né? Aí começou o Dia das Mães, aquele negócio todo. Bolo de noiva do time. Tá ótimo. Aí sempre aparece as encomendas no final de semana. Eu digo, aí o pessoal chega para mim e diz, tu dá aula, tu tem agência, tu agora tem uma fábrica, tu tem uma filha, e que horas tu faz? Eu disse, bom, final de semana, madrugada. Teve um bolo que eu fiz uma vez, que eu fui fazer tricô do bolo. Eu fiz de pasta americana, fui trançando o bolo todinho, porque a aniversariante ama tricô. E era os 50 anos dela, e eu fui lá fazer o bolo. Eu digo, eu não vou conseguir acabar esse bolo, mas eu consegui. Aí eu fazia as tranças e não acabava nunca, quebrava a pasta americana, mas deu certo. O bolo dela ficou todo de tricô, em um dos andares. Era um bolo de 2 andares, ficou belíssimo. Eu me surpreendi, porque tem horas que eu digo assim, será que eu vou conseguir? Mas termina de dar certo. Eu consigo. Para mim, o maior prazer de terminar um bolo é a minha própria superação. É das pessoas amarem um bolo. Já teve um bolo que eu fiz uma vez de 3 andares, todos os andares eram de bolo. E assim, eu vi as pessoas, não me contaram que eu estava na festa, da festa. As pessoas catando na bandeja do bolo, o farelo do bolo de noiva, que era desse jeito. Então, para mim, isso é um prazer enorme, porque é a minha superação daquilo que eu não imaginava que eu fosse conseguir, porque muitas vezes as pessoas me fizeram acreditar que eu não seria capaz. Então, quando eu consigo terminar aquele resultado ali, eu digo, eu consegui me superar. Nem eu acreditava que eu conseguiria fazer. Quando as pessoas mandam a imagem do que querem, eu vou fazer um negócio desse. Às vezes teve vezes eu recebi a referência de fazer melhor do que a referência que eu recebi e o cliente amar. É muito bacana. Maravilha, eu vi que seu olho brilhou realmente quando falou do bolo. Eu salivo porque eu já provei desse bolo, não necessariamente esse que ele falou, mas teve o bolo do amor. E teve o pudim também, né? Você ainda não provou, né? Não. O pudim é conhecido como massagem na língua, né? Aí é uma outra história para a gente contar. O próximo. Vamos deixar para os próximos capítulos. Para os próximos. Não vai dar tempo para hoje. Carlos, eu queria te agradecer muito. Foi enriquecedor. Temos mensagens aqui para jovens, para empreendedores, de superação, de autorresponsabilidade. Tudo isso nós falamos aqui e acredito que dá voz a isso, quando eu consigo puxar isso das pessoas, numa conversa informal aqui, e as pessoas conseguem. Muito obrigada pela sua confiança, inclusive, nessa conversa que foi maravilhosa. Agradeço muito. Algum recado que queira deixar ao pessoal? Vamos deixar. Agradeço também aqui a oportunidade de compartilhar com vocês que estão nos assistindo essa troca de experiência e conhecimento. Acreditem em si mesmo, não deixem que as pessoas atrapalhem os seus sonhos, os seus desejos. Tem sonhos que muitas vezes eles são impossíveis, mas aqueles que são concretos, que podem ser realizados, uma viagem, um bem pessoal, uma casa, vão em luta. Planejem, organizem, vão por etapa, você consegue, você é capaz. Vá na fé, reze, ore também para trazer boas energias e tudo vai dar certo, com certeza. Chegamos aqui ao final de mais um episódio maravilhoso do meu amigo Carlos Schuller. Se você gostou disso, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Até a próxima. Querido,